Olá, bem-vindos. Meu nome é Cleuder Lopes de Melo. Estou gravando essa videoaula para participar do processo seletivo de professor formador do edital 43/2017 do IF Sul de Minas, Campus Machado, no curso Redes de Computadores. Portanto, irei abordar alguns conhecimentos básicos de vetores e matrizes exigidos no edital do programa. Ascencio e Campos definem vetor como uma variável composta homogênea e unidimensional, ou seja, uma única dimensão de forma sequencial, formada por uma sequência de variáveis todas de mesmo tipo, não podem ser variáveis diferentes. Se é um vetor que vai armazenar nomes, então a função desse vetor só vai armazenar nomes e não dados diferentes com o mesmo identificador, mesmo nome, e alocadas sequencialmente na memória, um após o outro. Por exemplo, nessa figura temos um vetor de 7 posições, onde cada posição, também conhecida como índice, vai armazenar um dado de mesmo tipo, no caso, os nomes de pessoas distintas. Por exemplo, a posição 1 vai armazenar o nome Maria, a posição 2, ou índice 2, vai armazenar o nome José, e assim por diante, até a última posição que vai armazenar o nome Joaquim, que é a posição 7. Para que devemos utilizar vetores e matrizes? Vamos supor, por exemplo, que gostaríamos de construir um algoritmo que lesse o nome de 500 pessoas e, no final, imprimisse um relatório destes mesmos nomes ordenados de forma alfabética. Não é uma tarefa simples, pois teríamos que criar 500 variáveis do tipo literal, ou seja, que vai armazenar apenas nomes, conforme o código abaixo foi criado no aplicativo Visual G, que não é uma linguagem de programação, é uma linguagem pseudocódigo para facilitar na construção de algoritmos. Então, o código iria se estender muito, o usuário teria muito mais trabalho para desenvolver esse código. Então, a solução neste caso é criar um vetor de 500 posições que vai armazenar esses dados, né? Então, iriam armazenar esses 500 dados de pessoas. Então, a solução para isso é uma matriz ou um vetor. Temos aí a sintaxe para a declaração de um vetor. Primeiramente, é o identificador, que é o nome do vetor. Em seguida, que é a palavra reservada vetor, que sempre vai ter essa palavra na sintaxe utilizando o Visual G. Em seguida, temos que definir o tamanho do vetor. Por exemplo, como no exemplo anterior, se for um vetor de 7 posições, vai ficar um ponto, dois pontos, um ponto, dois pontos seguidos, e depois a palavra 7, que vai armazenar 7 posições. E depois o tipo, é o tipo de dado que vai ser armazenado no vetor. Se for inteiro, vai armazenar números inteiros. Se for literal, vai armazenar apenas nomes, como no exemplo anterior, será armazenado apenas nomes. Real, para armazenar números decimais, fracionários, etc. Caractere geralmente armazena somente letras. E lógico, se um dado é falso ou verdadeiro, por exemplo. Aí temos alguns exemplos, né, de a declaração de vetores na prática. Declara um vetor de 5 posições para guardar nomes. Então ficaria da seguinte forma: nomes, que é o nome do vetor, a palavra reservada vetor de 1.5, que é um vetor, pois é um vetor de 5 posições, então seria definido dessa forma. De literal que vai armazenar apenas nomes. Em um segundo exemplo, temos um vetor de 10 posições para guardar idades. Como idades é um valor do tipo inteiro, não existe idades de tipo real ou decimais ou fracionários, então o vetor a idades que é o nome do vetor, seguido de o nome do vetor, a palavra reservada e um ponto 10, que pois vai guardar 10 posições, então ficaria dessa forma. E é um vetor do tipo inteiro, pois idades é somente do tipo inteiro. Logo abaixo temos outro exemplo. Então, qual que é a diferença entre matrizes
e vetores. Os vetores armazenam dados unidimensionais, ou seja, em uma única dimensão. Ao contrário, as matrizes bidimensionais. Como exemplo aí na figura, temos como se fosse uma tabela com várias dimensões, tanto a questão de número de linhas quanto colunas. Podemos ter várias linhas, várias colunas, e isto as matrizes. Os vetores são mais, como que eu falo? Eles são mais limitados, armazena o menor número de variáveis do que as matrizes. Aí temos uma matriz, né, de 3 por 2, ou seja, 3 linhas e 2 colunas. Então, a vantagem é que as matrizes armazenam mais dados do que os vetores. Vamos ver um funcionamento de um algoritmo no Visual G para armazenar dados em um vetor. Neste algoritmo, o usuário irá informar 10 números e cada número será armazenado em uma posição, que no final será mostrado em formato de vetor. Vamos lá? Para isso, declaramos o vetor, que é um vetor de 10 posições, do tipo inteiro, então ele vai aceitar somente números inteiros, e também usamos uma estrutura de repetição, que é o para, e no final ele vai mostrar a ordem que foi digitados. Vamos compilar o algoritmo, para isso clicar algoritmo, executar, e vamos informar os valores. Portanto, ele mostrou em um formato de vetor unidimensional os dados que foram digitados. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer a oportunidade. Muito obrigado por participar dessa videoaula.